Pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos começar nossa semana muito bem. Espero que todos estejam bem também. Todos me ouvindo? Sim. Certo, né? Então, hoje a nossa aula Sim. vai ser de infecção do trato urinário. Vocês já podem colocar os microfones no mudo, tá? Que hoje eu tenho que dar uma pegada boa aqui. Não tem estudo de falar sobre uma coisa extremamente importante, que é a infecção do trato urinário, tá? Eu tenho certeza que a internet vai estar com um pouco de delay, porque ela tá lenta, ficou lenta o dia inteiro, tá? Mas aí vocês vão tendo paciência aí que as coisas vão fluindo. Eu já tive relatos de colegas que deram aula de manhã e deram aula à tarde, e à noite agora também, que todo mundo comentando que a internet hoje está bastante lenta. Até para eu mudar aqui tá tendo um pouquinho de dificuldade. Bom, eu estou no slide 2, eu vou falar sobre o conceito de infecção do trato urinário, né? A gente sabe que o trato urinário, ele é completamente estéril, né? Tudo que invade o trato urinário pode desencadear infecções, né? Inclusive para a nossa área, na área da enfermagem, como nós temos procedimentos que é a sondagem vesical de demora, é por isso que este procedimento tem que ser realizado de uma forma extremamente asséptica, né? Para não levar micro-organismo para o trato vesical do paciente, porque com certeza irá desencadear as infecções do trato urinário, popularmente chamada de ITU, né? A gente sabe que as ITU são as principais causas de infecção hospitalar. Na verdade, elas estão no topo. Quando se faz relatórios de infecção relacionado a procedimentos hospitalares, as infecções do trato urinário estão em primeiro lugar. Então, isso é muito sério, porque está muito relacionado às nossas práticas, né? Então, qual é o conceito de ITU? É a incapacidade que o paciente tem, né, o indivíduo tem, de liberar espontaneamente o fluxo urinário, a diurese. Então, essa eliminação da diurese, ela vai acontecer de uma forma sofrida, né? Ou com algum tipo de dor, ou prurido, ou diminuição do fluxo, né, urinário, as urgências urinárias, aquela situação onde a pessoa vai muito mais vezes né, ela sente vontade de eliminar a diurese muito mais vezes, só que o fluxo é muito diminuído e com sintomas de pruridos intensos durante esse período. É o que mais prejudica, né, incomoda a pessoa. A gente tem também situações de infecção do trato urinário que são assintomáticas. Essas são muito comuns em crianças pequenas e em idosos também. Na verdade, são um grande problema as infecções urinárias assintomáticas, porque isso pode levar a problemas nos ureteres, na bexiga, né? Uma complicação maior de todo o trato urinário sem que a pessoa sinta absolutamente nada, né? Então, a maioria das infecções do trato urinário estão relacionadas à invasão de algum tipo de bactéria pelo trato urinário, né? Que como a nossa bexiga, ela tem conteúdo, né? Tem urina ali dentro, então torna-se um meio adequado para a colonização de bactérias. Então, provocando alguns tipos de inflamação e infecção. Aqui a gente tem uma pequena revisão do trato urinário, que a gente tem aqui a bexiga, né, a bexiga urinária, os dois ureteres que se conectam diretamente aos rins, né? Por dentro daqui vocês podem ver os néfrons, né, dentro do cálice renal. Os néfrons são as células, né, que fazem toda a filtragem da urina. E
os vasos sanguíneos que também fazem parte desse processo aqui. A bexiga urinária ela é completamente oca, ela se conecta com o meio exterior pela uretra, né? Essa uretra na mulher por um prolongamento menor do que é no homem, por isso que as infecções urinárias são muito mais frequentes em mulheres do que em homens, né? Geralmente, quando o homem é acometido por uma infecção bacteriana, a bactéria consegue ficar no trajeto da uretra peniana e grande parte das vezes ela é eliminada pelos jatos de urina, não consegue às vezes chegar dentro do trato urinário masculino. Mas como a mulher tem esse canal mais estreito, muito mais próximo, né? Então a bactéria aqui ela já tem acesso muito mais fácil à luz da bexiga, né? Vesical, e faz a sua colonização. Quando a gente faz procedimentos, né? As sondas de Foley, elas chegam até aqui, né? Então, tudo que está aqui dentro é meio estéril. Por isso, o grande problema da gente na realização desses procedimentos. Bom, os agentes etiológicos envolvidos na infecção do trato urinário geralmente são bacterianos e fúngicos. Muito mais bacterianos, né? A incidência é maior de bactérias do que fúngicas. Geralmente é quando se localiza no trato inferior, que faz parte desse trato, a bexiga, os ureteres, né? A próstata no homem e o epidídimo também no homem, ela é chamada de infecção do trato urinário inferior, que são as cistites, uretrites, prostatites e epididimites, tá? Quando essa bactéria ela sobe, ela adentra, né, os ureteres, aí a gente já tem infecção do trato superior, são muito mais graves. Então, é exatamente esse tipo de infecção aqui que são bem característico das assintomáticas, como eu falei para vocês, nas crianças e nos idosos, nos extremos de idade. São assintomáticas. Quando a gente não está sentindo nada, a tendência é da gente não procurar nenhum tipo de atendimento médico, né? Quando você sente uma cistite, o negócio é tão insuportável que você não aguenta ficar sem tomar um medicamento. Você vai logo à busca de um atendimento médico para se tratar. Agora, quando você não sente, esses sinais e sintomas que não aparecem, essa infecção ela vai se prolongando, né? E ela vai subindo. Se ela sobe os ureteres e chega ao rim, aos cálices renais, a gente pode ter uma infecção chamada pielonefrite, que é uma infecção muito mais séria de ser tratada e pode causar lesões nos cálices renais, né? Até insuficiência renal em alguns casos, né? Se sofrer se esse rim for tão afetado e fizer algum tipo de cicatriz, fibrose, pode desenvolver uma insuficiência renal também. Então, relacionado à localização, nós temos inferior e temos superior. Relacionado à complexidade, a ITU, nós temos a não complicada e a complicada, né? A ITU não complicada é aquela que a gente falou, que apresenta sintomas, geralmente na mulher adulta, na mulher não grávida, ela apresenta rapidamente esses sintomas, ela procura o médico e ela se trata e fica curada, né? Já as ITUs complicadas são aquelas que são mais assintomáticas, ó, homens, crianças e grávidas também, em alguns momentos, apresentam ITUs complicadas porque a situação da gestação vai causar uma alteração nesse meio, né, do pH vaginal e ela vai estar mais suscetível a infecções urinárias. Então, as mais complicadas são aquelas, como eu acabei de falar, as assintomáticas, onde os sinais e sintomas são pouco desenvolvidos. No caso de criança, às vezes a criança sente
alguma coisinha, mas ela não sabe referir o que está acontecendo, né? E vai passando despercebido. Essas são as mais complicadas. Relacionado à apresentação clínica, né? Como que essa infecção pode se apresentar? A mais comum são as cistites, né? A maioria das mulheres tem aquelas cistites, que são aquela urgência urinária, geralmente relacionado a pós-coito, relacionado a alguma invasividade do trato por alguma bactéria, também relacionado à higienização intensa da genitália, com sabões, com loções, que vai alterar muito o pH vaginal e aí propicia o desenvolvimento bacteriano e esse crescimento bacteriano entra na uretra em direção à bexiga urinária, né? Então, não é indicado a lavagem com loções que tenha sabão, né? Que altera o pH. Outra forma de se apresentar as infecções urinárias são aquelas recidivas. Tem pessoas que têm inúmeros episódios de infecção do trato urinário ao longo da vida, né? E tem pessoas que nunca tiveram um episódio. Algumas pessoas são muito mais suscetíveis do que outras. Por exemplo, pessoas diabéticas são mais suscetíveis à recidiva e à reinfecção por conta da alteração do pH vaginal. As gestantes, né, são suscetíveis a ter uma infecção e a repetir essa infecção enquanto elas estiverem gestantes, amamentando. Pessoas que têm o sistema imunológico comprometido por algum tipo de doença, né, ou uso excessivo de medicamentos que vai prejudicar essa imunidade, também são suscetíveis à reinfecção de bactérias e recidivas de infecções do trato urinário. Quando eu falo recidiva, é que a pessoa tem uma vez, ela trata, fica curada e com pouco tempo ela tem outro episódio, tá? As ITUR complicadas também é uma forma de apresentação que se mostra bastante em crianças gestantes e idosos, eu esqueci de colocar aqui, mas tem idosos também. A pielonefrite é uma infecção do trato urinário superior, quando ela já alcança os cálices renais, né, os ureteres e cálices renais. No homem, ela se apresenta de forma de prostatite e epididimite, né? O epidídimo é só o homem que tem, a próstata também. Bacteriúria assintomática é uma forma bastante perigosa, porque é uma coleção de bactérias que vai se formando na vesícula, na bexiga vesical do paciente, de uma forma tão intensa que ela se apresenta em forma de bacteriúria, né? A urina, às vezes, sai até com pus, a urina sai bem marcada, às vezes até com sangue, com pus, e isso pode gerar febre extremamente alta e é muito aguda essa bacteriúria. Em outros momentos, se for nos extremos de idade, crianças e idosos, ela pode ser da forma assintomática. E aí que é extremamente perigoso, porque pode migrar dessa bexiga, essa bacteriúria, pode migrar, ganhar a via sistêmica do paciente e fazer uma infecção sistêmica, né? É uma sepse. E a síndrome uretral, que é aquele tipo de infecção do trato urinário que fica contido na uretra, tanto feminina quanto masculina, né? Ela não entra para o trato urinário, ela fica contida ali na uretra. Então, a pessoa sente muito ardência a urinar, muito incômodo, né? É extremamente desagradável. A gente vai ver um pouquinho sobre os dados epidemiológicos da infecção do trato urinário. Bom, como eu disse para vocês, é a infecção mais comum bacteriana, né? Geralmente também ela está relacionada com infecções da garganta. Muitas pessoas que têm infecções graves da garganta
provavelmente desenvolve posteriormente ou concomitantemente, né, ao mesmo tempo, uma infecção bacteriana do trato urinário, tá? Ou se essa pessoa tem uma lesão por pressão infectada, né, uma ferida infectada, ela pode também desenvolver uma infecção do trato urinário por migração dessa bactéria através das mãos da própria pessoa, né? No Brasil, ela é responsável por 7 milhões de consultas anualmente, né? Por mais de 100 mil internações anualmente também. O predomínio em crianças pequenas, ela está mais em meninos no primeiro ano de vida. Após o primeiro ano, ela é mais comum em meninas. A gente entende que tem aquela idade fecal oral, onde o menino e a menina têm o hábito de se tocar, né? Tocar muito na genitália. E a gente sabe que a criança, a mão da criança é bastante contaminada, porque ela fica, só um minuto. Ela pega, né, em vários locais, e aí, como ela está na fase fecal oral, ela põe a mão na boca, põe a mão na genitália e se contamina, né? Na vida adulta, a fase mais frequente é durante o pico, né, de atividade sexual, durante toda a vida jovem e adulta, no pico de atividade sexual, e no homem é durante toda a fase da vida adulta, né? Porque o homem ele tem uma atividade sexual em partes muito mais intensa do que a mulher, até que ele, né, desenvolva uma relação monogâmica. Uma infecção do trato urinário relacionado aos dados epidemiológicos está muito mais aumentada em quem tem relação sexual ativa e risco aumentado em subpopulações, como eu já acabei de falar para vocês, imunossuprimidos, diabetes, né? Pessoas com câncer, pessoas que têm que utilizar sondas vesical de demora, né? Por longa data, aquelas pessoas que têm bexiga neurogênica, pessoas que têm doença lateral amiotrófica, que vai ficando com os esfíncteres insuficientes, não consegue conter a urina. Então, essa população aqui, ela é bem castigada pela ITU, né? Bom, agora a gente vai conhecer os principais agentes microbiológicos causadores da ITU, infecção do trato urinário, né? E estes principais estão, a maioria deles, dentro de uma unidade de terapia intensiva, estão muito envolvidos com procedimentos dentro de UTI, né? A UTI a gente entende que é onde o paciente tem o pico máximo de tratamento e também o pico máximo de procedimentos invasivos. Por isso, lá é o local onde se desenvolvem as bactérias mais multiresistentes, porque é lá que a gente tem o uso dos antibióticos em larga escala, né? E se não tiver uma grande controle do manejo desses antibióticos, de como ele é preparado, de como ele é administrado, se caiu gotícula, se deixou escapar, isso tudo é de muita relevância. E também como que esse paciente é manipulado. A maioria dos micro-organismos envolvidos, 80% está a Escherichia coli, né, que é aquela bactéria que a gente tem no intestino, está muito relacionado ao ato de limpeza durante a vida fisiológica, durante a limpeza das fezes, né? As pessoas que têm, principalmente a mulher, que tem o hábito de se limpar de trás para frente, ela vai se contaminar com a Escherichia coli. E ela pode fazer colônias na uretra, na região da bexiga dessa mulher e ficar ali morando por muito tempo. A gente também tem também em 10%, a gente pensa que 10% é pouco, mas é muito, é grande. 5% já é muito. Estafilococcus saprófitos, né, ou saprofíticos,
a mesma coisa saprófitos. A gente sabe que esse estafilococos aqui, eles estão nas feridas, né? Eles estão na pele lesionada, infectada, e eles estão nas mãos dos pacientes, dos profissionais também. Em 5% aqui, empatando as três, a Klebsiella, a Enterobacter e o Proteus mirabilis, né? Que estão todos envolvidos também de infecção hospitalar. Então, são esses aí os maiores causadores da infecção do trato urinário. Então, como eu falei para vocês, 80% está relacionado a Escherichia coli. Então, a gente sabe que as fezes, né, que saem aqui pelo canal do ânus, o canal anal, está muito, muito perto do canal da uretra feminina. Então, esse processo de limpar assim, nessa direção, é extremamente perigoso e está relacionado com uma porcentagem imensa de infecções e recidivas de trato urinário por esse agente microbiano. Então, a direção ela tem que ser de frente para trás e sempre após o ato de defecar e de urinar é indicado a lavagem com água, né, e depois a secagem. Então, nem é indicado somente o uso do papel higiênico, porque ainda vai ficar conteúdo fecal e urinário ali. Bom, quando a gente fala de infecções dos tratos inferiores e superiores, eu já explanei para vocês, dos inferiores estão a cistite, que é a infecção da bexiga urinária, a prostatite, somente no homem, a infecção da próstata, e a uretrite, que é a infecção da uretra. Estes três tipos de infecção estão relacionados a inferiores. E os superiores, menos comum, mas de extrema gravidade, como eu falei, quando atingem já os ureteres e os rins, os néfrons e os cálices renais, a pielonefrite, a nefrite intersticial, quando atinge os néfrons, né, aqui os cálices renais, e os abscessos renais, que são coleções bacterianas purulentas que formam abscessos dentro dos rins. São extremamente perigosos, dolorosos, e exige um tratamento com antibiótico pesado aí. Os fatores de risco para desenvolvimento da infecção do trato urinário são aleitamento artificial, quando a gente fala de criança que estão mais suscetíveis a adquirir a ITU, são aquelas crianças com o sistema imunológico baixo, né? Porque não adquiriu no aleitamento materno todos os imunobiológicos da mãe. Então, ela está em fator de risco. O sexo feminino, homens que têm aquela pele na glande, né, que ali junta uma secreção, que é uma coleção de bactérias. Refluxo vésico-uretral, pielonefrite, que é a subida da urina, né, o retorno da urina para os ureteres e chegando até nos rins. Disfunção miccional, isso aqui também está relacionada a pessoas que, de uma certa forma, tiveram algum tipo de doença neurológica que tornou-as incapazes de urinar, de eliminar a diurese de forma fisiológica, né? Então, sempre nessas pessoas que têm bexiga neurogênica, que são tetraplégicas, as pessoas que ficam acamadas, que ficam muito tempo deitadas e não conseguem eliminar a diurese de uma forma muito mais frequente, vai ficando aquele resíduo de diurese que é exatamente o que a bactéria precisa para fazer a sua coleção, né, a colônia. Uropatias obstrutivas também está relacionado com o ato de a incapacidade de eliminar essa diurese, né? A uretra ela está obstruída ou por algum tipo de tumor, ou algum tipo de edema, ou próprio sinal e sintoma da infecção, ela já causa, e da inflamação, já causa uma certa edema e diminuição daquela luz, né, da bexiga, da uretra, fica apertadinha, vasoconstrictiva e a urina não sai, né?
Higiene inadequada, a gente já falou sobre o tipo de limpeza. Constipação, pessoas que têm uma alimentação ruim, que são pessoas que ficam muitos dias constipadas. O intestino cheio, parado, ele também serve, de certa forma, como um tipo de obstrução para o fluxo normal da diurese. Então, pessoas constipadas têm chances maiores de ter infecção urinária do que aquelas pessoas que têm o trânsito intestinal muito mais livre, né? O uso abusivo de antibióticos, né, que acaba por criar duas coisas. Primeiro, destrói as bactérias boas do intestino, que a gente chama de flora intestinal. Essas bactérias, elas são responsáveis por manter o pH normal, o pH numa concentração mais ácida, onde vai impedir que as bactérias patogênicas entrem, né? E também vai fazer o uso indiscriminado desses antibióticos, vai fazer com que a pessoa crie uma resistência, né? Principalmente as bactérias gram-negativas. Então, se você começa a utilizar um antibiótico e não cumpre, né, o prazo prescrito pelo médico, se ele prescreve 7 dias, você no terceiro já está se sentindo bem, não vou tomar mais um antibiótico, você já está criando ali uma resistência, e aí você fica mais suscetível a, quando você pegar uma infecção do trato urinário, você ter dificuldade de tratamento ou precisar de antibióticos muito mais potentes. Isso aí é muito ruim. Bom, quando a gente fala de infecção do trato urinário, a enfermagem, a enfermeira, ela precisa sempre iniciar a nossa abordagem com uma anamnese do paciente. Então, aqui são fatores importantes para uma anamnese direcionada para esse paciente. Primeiro, a gente sempre vai perguntar se já teve, né, uma infecção do trato urinário e se elas são recorrentes, né? Quantas vezes a pessoa tem essa infecção durante o ano, né? E quantas vezes, de fato, ela se tratou, né? Porque às vezes a pessoa, ela tem uma vez, vai no médico, o médico passa aquele tipo de antibiótico, aquele medicamento para passar o prurido, a dor. Aí, quando ela tem a segunda vez, ela nem vai mais no médico. Ela já tem o nome do antibiótico aqui, o remédio eu já vou passar. E aí, esses tratamentos vão ficando cada vez mais insuficientes e menos resolutivos, criando resistência bacteriana. Então, aí quando ela tiver uma infecção de uma bactéria um pouco diferente, vai ser numa potência muito maior. Então, a gente tem que perguntar se tem sintomas ginecológicos, quer dizer, prurido, ardência, são os primeiros sintomas, se tem algum tipo de corrimento, coceira, né? São esses tipos de sintomas que geralmente aparecem, e dificuldade para urinar. A data dessa avaliação, quer dizer, se você já teve uma ITU, qual foi a data que você foi avaliado? A gente avaliar também com quanto tempo ela está fazendo essa recidiva, né? Se está existindo uma recorrência e com quanto tempo? É com 1 mês, é com 2 meses, é com 6 meses? Então, se for com 2 meses, a gente tem que encaminhar essa paciente para uma avaliação muito mais profunda do trato urinário dela, porque não está normal isso. Tem que saber qual é a causa que está desencadeando isso. A gente vai falar sobre a atividade sexual, a frequência, a troca de parceiros múltiplos. Tudo isso influencia na saúde do trato urinário. Quanto tempo depois de uma relação sexual aparecem os primeiros sintomas, né? Porque isso vai dizer se o parceiro está contaminado e também, se for, esse parceiro também tem que ser tratado, porque se ele não for tratado, essas recidivas vão acontecer. Porque, às vezes, o homem fica assintomático, ele não desenvolve sinal de sintoma nenhum, mas ele está transmitindo para a mulher. E se foi feito o uso de antibiótico terapia, né? E com que... desculpa, eu abri um negócio aqui. Deixa eu fechar. Se foi feito o uso de antibiótico terapia, qual
foi esse antibiótico e se ela de fato cumpriu, né, o tratamento inteiro, né? Se ela precisou ser hospitalizada ou não, se houve agravo, né, se houve uma pielonefrite, se atingiu o rim de alguma certa forma, e se também ocorre cálculos renais, né? A gente precisa analisar. Então, essas são as perguntas principais que a gente realiza para um paciente que a gente recebe para fazer a anamnese de enfermagem e alguns outros. Primeiro, está em uso de contraceptivo ou algum método hormonal ou de barreira, né? A gente sabe que o uso abusivo dos espermicidas também altera o pH vaginal de certa forma que a pessoa vai ficar muito suscetível às infecções, né? Tem história materna de infecção do trato urinário, tem mulheres que têm mães que têm uma genética muito suscetível, por exemplo, diabetes, né? A pessoa que tem diabetes, que tem mãe diabetes, ela tem que se cuidar porque ela tem uma tendência à modificação também desse pH e tem uma genética ali para a infecção do trato urinário. O uso abusivo de duchas e de limpeza, né, com sabões, como a gente já falou, e se houve alguma invasividade desse trato urinário, que é estéril, por algum tipo de procedimento, tá? Então, deixa eu passar aqui. Aí, quando a gente chega no exame físico, a gente tem que considerar algumas coisas importantes. Se está ocorrendo infecção, essa temperatura tem que estar acima de 38 graus. A gente sabe que uma temperatura até 38 graus não indica uma infecção, indica um estado de defesa do nosso corpo por algum agente patogênico que está ali, podendo ser eliminado pelo nosso corpo, normalmente, pelos nossos leucócitos, ou não. Acima de 38, a gente já entende que pode estar ocorrendo um processo inflamatório mais intenso ou infeccioso. A gente vai realizar também uma palpação, né, dessa cavidade abdominal, para ver se está existindo algum tipo de dor. O sinal de Giordano, que é aquele, aquela, né, sinal, aquela contusa, né, que a gente dá na região renal, que a gente vai, uma punho-percussão, que a gente vai realizar na região lombar, para ver se tem sensibilidade renal, porque isso indica algum desconforto renal, algum problema. O exame ginecológico para fazer um diagnóstico diferencial de doença inflamatória pélvica ou DIP, né? Algumas mulheres que têm DIP, que é doença inflamatória pélvica, elas pode confundir muito com a infecção do trato urinário, né? Então, a frequência urinária com que essa pessoa está eliminando essa diurese, se ela está eliminando com uma frequência muito mais urgente do que antes, e se essa frequência urinária está... Oi? Se está... Certo, eu vou ver aqui, tá no 12, eu tô no 14, é como eu falei, a internet hoje está com um delay pra caramba. Mas assim, vamos prestando atenção no que eu tô falando, tá? Vou tentar voltar aqui. Ela está compartilhando, viu, pessoal? Ó, não parou de compartilhar não, é a internet que tá lenta mesmo, tá bom? Não mudou para o 14 ainda não? Certo? Agora eu vou botar no 15. Vou tentar falar mais devagar para... Voltou para o 14, né? Ah, de repente também a internet de vocês que está bem lenta, né? A minha também tá, ela tá mais lenta do que o normal, a de vocês também deve estar. Então vamos lá, pessoal.
E como que a gente vai fazer? Agora eu estou no 15, tá? Como que a gente vai fazer o diagnóstico, né? Lógico que o diagnóstico de trato urinário, ele é um diagnóstico médico, mas a gente, com a consulta de enfermagem, a gente pode, deve, e a gente consegue sim identificar infecção urinária nesse cliente, tá? Primeiro, no exame físico, a gente vai fazer o toque, né, na região pélvica. A gente vai perceber se a gente toca aprofundando nessa região pélvica, a pessoa vai referir, né, uma dor, um incômodo. E se a gente for realizar o exame especular, introduzir o espéculo nessa paciente e fazer uma movimentação do espéculo, se ela não sentir dor, a gente já descarta a doença inflamatória pélvica, né? Porque quando a pessoa, no ato que a gente faz o exame do espéculo, introduz o espéculo na paciente e a gente mobiliza um pouquinho o espéculo e ela refere muita dor, isso está bastante sugestivo de doença inflamatória pélvica, né? Mas aí, os exames diagnósticos para isso são o exame de urina, vai ser realizada uma urocultura para ver que tipo de bactéria está presente ali e vai ser realizado um hemograma para saber sobre os leucócitos, né? E sobre toda a parte de linfócito, de defesa e branca também. Os exames complementares, que são exames solicitados pelos médicos e alguns pelos enfermeiros também. É um exame mais aprofundado da urina, o exame qualitativo da urina. Esse é um solicitado pelo médico. Por quê? Esse exame aqui vai mostrar se a urina, de certa forma, ela está com algum tipo de proteinúria, né? Se está eliminando proteínas, que são as hemácias, através da urina. Porque se esta infecção for uma pielonefrite ou uma nefrite, ou se estiver alcançando os ureteres e os néfrons, e tiver com algum tipo de lesão maior, vai começar a eliminar pela urina hemácias. Então, a gente vai encontrar proteinúria. A urocultura com antibiograma também é um exame médico para que esse antibiótico seja feito de forma alvo, né? Alvo microbiano. O que a gente chama de alvo microbiano? A gente identificar exatamente qual é o micro-organismo que está ali, acometendo esse indivíduo, e fornecer o antibiótico adequado e saber se essa pessoa está com resistência àquele antibiótico. Porque o antibiograma vai mostrar se a pessoa está com qual tipo de micro-organismo e quais são os medicamentos que esse micro-organismo já está sensível. Desta forma, a conduta médica relacionada à antibiótico terapia vai ser extremamente assertiva, né? O hemograma pode ser solicitado pelo enfermeiro, né? Porque na unidade básica o exame simples de urina também. A glicemia, para acompanhar se esse paciente está fazendo picos, né, de glicemia alto, contribuindo para o desenvolvimento de ITU. Os exames de imagem, tem inúmeros que podem ser solicitados pelo médico de acordo à localização e à gravidade dessa doença, né? Desde uma urografia excretora até uma cintilografia, depende do grau, da gravidade e da localização e de como que esse médico precisa ver esse trato urinário dessa paciente, ele vai pedir exames mais adequados. A cistoscopia também é um exame médico, como eu acabei de falar, que ele vai pedir um exame de toda a cavidade cística da bexiga urinária desse paciente, né? São exames que, de fato, são muito válidos e devem ser realizados por aquelas pessoas que têm recidivas. Uma pessoa que apresenta infecção do trato urinário 2, 3 vezes no ano,
ela já deve fazer exames assim, de cintilografia, de cistoscopia, exames que vão mostrar de fato o que está acontecendo nesse trato urinário dessa paciente. O objetivo do diagnóstico será observar se existe alguma obstrução que está levando à retenção daquela urina, por isso que lá a gente, na anamnese de enfermagem, a gente perguntou se tinha litíase, que são cálculos renais, né? Se o paciente tem um cálculo renal e esse cálculo está no trânsito onde a urina ela vai ser eliminada, por exemplo, nos ureteres, né, ou em algum trajeto da uretra, ou na entrada, né, na saída da bexiga urinária, se esse cálculo é de um tamanho que está obstruindo a passagem dessa diurese, com certeza essa pessoa vai fazer inúmeras recidivas de trato de infecção do trato urinário. E o pior, essa urina vai retornar pelos ureteres até a bexiga, né, causando pielonefrites e nefrites bem sérias, tá? A gente vai avaliar a quantidade da micção. No homem, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial de hiperplasia prostática. Por quê? Principalmente quando são mais idosos. Porque a hiperplasia prostática é o aumento da próstata por uma outra causa, às vezes uma doença da próstata benigna, né, que está relacionada ao crescimento dela pela idade ou por alterações hormonais no homem, ou um aumento dessa próstata por um tumor maligno, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferenciado. Então, perguntar para o homem se ele vai no banheiro várias vezes, faz xixi em forma de gotejamento, né? E se esse xixi dói ou não dói, faz uma diferença absurda na nossa avaliação. Por quê? Porque se ele vai muitas vezes ao banheiro, geralmente, quando está relacionado à infecção do trato urinário, ele vai a qualquer hora do dia e da noite, né? E essa micção, ela é mais doída, ela vai arder, vai ser engotejamento, mas vai arder, porque está indicando que é um processo inflamatório bacteriano, né, por micro-organismo. Agora, se for um aumento da próstata, uma hiperplasia prostática, ou por um câncer, essa micção ela vai ser mais noturna, né? E não vai apresentar dor. Ele vai apresentar uma dificuldade de urinar. Ele vai fazer esforço para urinar, porque tem uma obstrução ali. Vocês sabem que a uretra masculina ela passa por dentro da próstata. A próstata ela cresce ao redor da uretra. Então, se ela tem um aumento, ela vai obstruir essa passagem. Mas quando é uma hiperplasia prostática ou um tumor, ele não vai sentir aqueles sinais, às vezes, de ardência, de tanta urgência, tanto prurido, quanto é uma infecção urinária. Mas das duas formas, né, o homem dizer que ele vai no banheiro e fica gotejando a urina não é bom, tem que ser investigado a causa, né? E também excluir a constipação intestinal tanto nos homens quanto nas mulheres, tá certo? Aí agora a gente vai o diagnóstico de ultrassonografias para descartar outras doenças, como hidronefrose, que é o acúmulo de líquido dentro desses rins, né? Abscessos renais, isso aqui são do trato urinário superior, que são mais graves. A ultrassonografia vai avaliar o tamanho desse rim, se os dois estão do mesmo tamanho, no posicionamento adequado, ou se um está maior do que o outro, vai avaliar o rim, né, o tamanho e a posição. Vai avaliar também a evidência de retorno dessa urina causando essa pielonefrite e vai detectar também alguns tipos de cicatrizes renais. Porque, como a gente já falou antes, se esse paciente, esse indivíduo, ele tem infecções recorrentes, né? Infecções que sobem para o trato urinário superior,
ficam criando uma pielonefrite, uma nefrite aguda, e isso é recidivo, né, acontece várias vezes, isso vai criar algumas cicatrizes nos rins, e essas cicatrizes são cicatrizes que são fibrosas, significa que ali não existe néfron que vai filtrar, então uma cicatriz é uma cicatriz como a gente conhece. Então esse rim vai ficando impotente, né? A função dele vai diminuindo. Então, a ultrassonografia é bacana porque ela vai detectar também as cicatrizes renais, tá? Agora aqui, o raio-x, a gente está falando sobre os exames que vai diagnosticar e fazer diagnósticos diferenciais, né? A endometriose gerusa, ela também, não é que ela pode causar ITU, né? Dependendo do tamanho desse útero, se tiver muito aumentado, por conta que esse endométrio fica nesse processo inflamatório intenso, e ele for capaz, né, de obstruir ou, de certa forma, comprimir a bexiga urinária, pode sim desenvolver episódio de infecção do trato urinário, tá bom? Agora, quando a gente fala dos diagnósticos diferenciais e dos exames simples, a gente não pode deixar de falar do raio-x de abdômen, né? Que exige um preparo, né, intestinal. A gente sabe que a gente precisa limpar todo o conteúdo do intestino grosso, porque quando a gente vai, quando vai aparecer esta imagem aqui, né, que a gente está vendo a região aqui da crista ilíaca, da coluna vertebral, isso aqui fica completamente ofuscado se não tiver aquele preparo, né? Nesse aqui, por exemplo, tá mostrando aqui direitinho a sombra do rim, tá vendo? Ó, aqui tá mostrando direitinho, ó, a sombra desse rim aqui. Aqui tá um pouco mais lateralizado, né? Mas ele também mostra a sombra do rim. E aqui mostra duas litíase, dois cálculos renais aqui sendo detectados, né? Então, isso é importante, né, porque a gente vai fazer exames diferenciais e detectar por que essas recidivas de infecção urinária estão acontecendo, tá? Vou mudar para o 20 agora. A cintilografia. A cintilografia é, como os médicos dizem, é o padrão ouro para o diagnóstico da pielonefrite, porque é o exame que vai mostrar muito mais claramente o retorno, né, dessa diurese para cima, para dentro do rim. Aqui a gente percebe que tem uma mancha branca, né, que pode ser o retorno da diurese, a diurese acumulada, ou aqui dessa forma, que está mostrando que aqui os néfrons morreram, que aqui possuem cicatrizes. Então, a cintilografia é um exame padrão ouro para quem tem recidivas de infecção do trato urinário. Lembrando, pessoal, que é muito importante pessoas que têm mais de 2 recorrências de infecção do trato urinário procurar saber logo a causa, né? Porque a gente sabe que não é normal que isso ocorra em tão pouco tempo. Por quê? Porque as pielonefrites e as nefrites agudas, elas não são difíceis de ocorrer. A nossa bexiga urinária, ela tem uma capacidade, certo? Então, a gente sabe que a gente bebe e ingere muito líquido. Se essa bexiga ela não tem a capacidade de esvaziamento, por algum motivo, esse conteúdo vai se reenchendo, reenchendo, e olha o que acontece aqui. Olha a diferença desse catéter aqui, desse ureter aqui, né? Esse aqui também está um pouco reenchido, mas não muito, para esse aqui. Olha a diferença desse cálice renal para esse aqui. Então, essa situação aqui, se ficar acontecendo de uma forma crônica, isso vai levar à falência renal, entendeu? Esse paciente vai evoluindo para um paciente de insuficiência renal. Então, todas as pessoas que têm ITUs recorrentes precisam realizar
pelo menos uma vez na vida, a uretrocistografia, porque esse exame é um exame contrastado, né? A pessoa vai fazer com um contraste, ela vai, de certa forma, né? Esse conteúdo vesical será todo reenchido com contraste, que na hora do exame ele vai aparecer exatamente assim, em branco, né? E aqui vai dar para descrever exatamente o que está acontecendo. Se tem aumento de ureteres, se está tendo aumento de cálices renais, né? Essa pielonefrite acontecendo, se a bexiga urinária em algum lugar tem algum tipo de tumor, se tem algum tipo de obstrução, algum cálculo aqui ou alguma cicatriz impedindo isso aí. Então, é extremamente importante a realização desse exame. Bom, o tratamento médico sempre envolve antibiótico terapia, né? E dessa forma, a gente sabe que a prescrição totalmente é médica. Eu trouxe uma linha do tempo aqui para vocês entenderem, né? Todos esses medicamentos aqui as bactérias já estão resistentes para a infecção do trato urinário. Então, na década de 70, se utilizava muito amoxicilina. Hoje, a amoxicilina para trato urinário é como água, não faz efeito algum, né? O sulfametoxazol e o trimetoprim, junto com a cefalosporina, são os medicamentos atualmente mais utilizados, mas a gente já sabe que o trimetoprim e a sulfa, né, já estão também com pacientes que têm muita recidiva, já não estão fazendo efeito assim, tá? O ciprofloxacino, o levofloxacino e o pirídium também são os medicamentos de base de tratamento para infecção do trato urinário, mas a gente já tem, né, medo que algumas pacientes já estão apresentando resistência, né, bacteriana nesses aqui, e isso aí vai ser, assim, em pouquíssimo tempo modificado para outro, essa linha do tempo vai mudar. Sim, esse exame é feito com contraste, os pacientes precisam se submeter a uns processos que o médico prescreve, né, de cuidados pré-exame. Tem que ser feita uma anamnese para ver se ele tem alergia a bário, principalmente, que é a principal substância do contraste, tá? Isso aqui vocês deletam que eu ia passar, mas eu já passei outra atividade, vou deixar isso para depois. Bom, vamos falar sobre a pielonefrite, como ela ocorre, o que é, né? Como a gente já falou mais de uma vez, a pielonefrite é o retorno dessa urina causando a inflamação dos néfrons, né? E esses néfrons inflamados, eles ficam insuficientes, eles não conseguem filtrar os rins. Então, quando acontece com um rim, ele, por estar inflamado, ocorrendo aqui um processo inflamatório, ele vai ficar mais aumentado do que o outro. Por isso que no raio-x, por exemplo, para avaliar o tamanho, se esse tamanho está inadequado, né? Porque os rins, ele tem um tamanho que o médico, no raio-x, na ultrassom e nos outros exames de imagem, ele vai saber direitinho se esse rim ele está no tamanho fisiológico ou se ele está aumentado. Então, nada mais é do que uma evolução bacteriana que foi ascendente, que subiu da bexiga para os ureteres e invadiu cálices renais. Essa se chama pielonefrite. Ela pode se apresentar de duas formas, aguda e crônica. A aguda é aquele processo inflamatório evidente acontecendo naquele momento, quando os rins estão com aumento de tamanho, com edema, né, com sinais flogísticos, a pessoa apresenta febre, né, pode até apresentar algum tipo de pus por conta da defesa leucocitária. A crônica, ela vai ocorrendo tantas vezes, que vai formando ali cicatrizes, e essas cicatrizes, como os néfrons ali não são mais funcionantes, eles vão ficando atrofiados, esse rim vai ficando cada vez mais atrofiado,
ele não consegue filtrar, os túbulos renais também vão ficando atrofiados, formam cicatrizes renais, esse rim para de ser funcionante, tá? E aí a doença renal crônica se instala e é necessário encaminhar esse paciente ou para uma diálise, né, uma hemodiálise, ou para o transplante de rim. Então, infecções do trato urinário não são brincadeira, precisa ser avaliado criteriosamente, tá? No homem, ela é capaz de acontecer sem sinais e sintomas, assintomática, por isso que a frequência do homem realizar exames com o urologista pelo menos uma vez ao ano é muito importante. E se ele tiver na idade sexual, né, na idade adulta, pelo menos um exame de imagem, uma ultrassom dos rins, uma vez no ano, para saber se está acontecendo essa pielonefrite ou não. Bom, as manifestações clínicas, a cirurgia de períneo, né, é recorrente a ito grave? Não necessariamente, porque o períneo não é o encurtamento da uretra, não é de forma alguma. O períneo, a cirurgia de períneo, é o ajuste do músculo pélvico, né? Da parede da vagina. Então, essa mulher, quando fica com esse músculo pélvico, que é o assoalho pélvico, muito flácido, porque ela teve muitos filhos, a tendência dessa bexiga descer, cair, porque não tem nada segurando ela, né? Então, quando a mulher vai se submeter a uma cirurgia de períneo, o ajuste que é feito nela é no músculo do assoalho pélvico, não mexe na bexiga dela, entendeu? Então, eu não vejo correlação. Isso pode estar relacionado a outras causas. As manifestações clínicas das infecções do trato urinário são bem clássicas, né? Eu acho que todo mundo sabe descrever uma pessoa que tem ou que já teve, a gente sabe reconhecer essa dorzinha clássica aqui na região lombar, né? Que pode ser uma cólica renal, uma inflamação urinária com um processo aqui renal acontecendo. Então, ela vai ter febres, pode ser febre baixa, geralmente calafrio, né? Bacteriúria vai aparecer no exame de sangue, né? Leucocitose, porque as bactérias vão aumentar muito e os leucócitos vão aumentar por uma defesa. Pus na urina, no estado mais avançado, pode acontecer. A dor lombar e a dor no flanco é o mais clássico que tem, né? Por isso que aquela ponte, naquela percussão contusa na região lombar, que é o sinal de Jordano, é muito importante para fazer o exame físico. Essa pessoa pode desenvolver mal-estar generalizado, dor de cabeça, ficar sentindo vontade de vomitar, náuseas. E se estiver bem relacionado à infecção do trato superior, né, que vai atingir os rins, essa dor ela não vai passar, ela vai aumentar de uma forma intensa, que a pessoa procure de fato o atendimento médico até em forma de urgência. São as dores clássicas. Os cálculos renais, eles podem se apresentar de duas formas. Quando ele obstrui os ureteres, né, ele se chama urolitíase. Litíase vem de pedra, cálculo. Uro, né, que tá no contido no canal dos ureteres. Quando ele está acometendo a parte do cálice renal, né, dos néfrons, dessa parte do cálice renal, a gente chama de nefrolitíase. Nefro está relacionado todo ao cálice renal, independente do local, e litíase, cálculo. Então, os cálculos renais ou litíases podem apresentar-se dessas duas formas. E também, se ele se desloca, né, como aqui, desce pelos ureteres e vem e obstrui essa passagem, aí o conteúdo vesical é impossível de ser eliminado ou vai ser eliminado com dificuldade.
essa bexiga vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, esse conteúdo urinário retorna pelos ureteres e ele vem retornando para os cálices renais, e a gente sabe que a urina ela é extremamente agressiva, ela é ácida, o local dela está não é aqui, né? Então vai causar uma inflamação aí. Bom, e como que se forma esses cálculos renais, essa litíase? Bom, existem vários processos que são o acúmulo, né, de sais ao longo da vida dessa pessoa. Se ela tem tendências à retenção maior de sais de cálcio e ácido úrico, né, do processo do metabolismo dos alimentos, né, ela vai ter uma possibilidade de ter litíase ou cálculos renais em algum momento da sua vida. Se essa pessoa não tem tanta probabilidade, não é um indivíduo suscetível a reter sais de cálcio e ácido úrico, eliminar se tem um rim funcionante, se ele tem principalmente a ingesta de líquidos adequada, porque o principal motivo pelo qual esses sais de cálcio e ácido úrico, que é normal na alimentação de todo mundo, tá? O metabolismo dos alimentos, grande parte das proteínas, principalmente ácido úrico, vai ser eliminado. Mas as pessoas têm uma deficiência absurda na ingesta de líquidos. Dependendo do peso da pessoa e da altura, a gente tem um cálculo, né, que geralmente os nutrólogos fazem, qualquer profissional da área da saúde pode fazer, mas a média de ingesta hídrica de um adulto é entre 2.500 ml de líquido, né? E a gente sabe que essa quantidade de líquidos em algumas pessoas está muito, muito insuficiente. Tem gente que não consegue tomar nem 500 ml. Então, essa deficiência de líquidos, né, vai fazendo com que esses sais de cálcio e de ácido úrico, ao invés de serem lavados e serem eliminados pela bexiga urinária, eles vão sendo contidos em alguma parte desse trato, né? Ou em algum local aqui dos cálices renais, ou dos ureteres, ou da bexiga, né? E vai, de certa forma, se alojar em algum momento, vai crescer e formar uma obstrução, o que é o primeiro passo para desenvolver algum tipo de doença bastante ruim, que são as doenças renais. Bom, o que a pessoa vai sentir se ela tiver algum tipo de obstrução? Ainda bem que este trato aqui, o trato urinário, ele é extremamente sensível, né? Qualquer alteração que seja, a pessoa já sente, principalmente relacionado a cálculos, a litíase, ela já sente algum desconforto. Se esse cálculo estiver localizado numa região que ele vai fazer pouca diferença na funcionalidade desse trato, bem. Mas se ele estiver localizado, por exemplo, no trajeto da urina, no trajeto da eliminação do cálice renal por ureter, vai fazer uma alteração muito grande nesse processo fisiológico de eliminação da diurese. Então, a dor, o desconforto, a dificuldade urinária, infecções e inflamações recorrentes vão acontecer, dor abdominal e desconforto também, proteína na urina pode acontecer. Então, tudo isso é característico de problemas do trato urinário. Estou passando para o 29, tá? Agora, depois eu leio, porque você escreveu muita coisa aí, tá, Janine? O ITU relacionado ao trato inferior. Por que que acontece tanto a cistite? Como a gente já falou, né? A maioria da cistite na mulher é muito maior do que nos homens. Por quê? Primeiro, porque a uretra da mulher é muito próxima da bexiga, né? O parquinho, né? O parquinho da mulher e a rede de esgoto dela é muito perto da bexiga, que é um trato estéril.
Então, na rede de esgoto está cheio de bactérias, como Escherichia coli, que está relacionado com 80% das infecções do trato urinário. E é muito fácil ela subir para a vagina, para a uretra, desculpa, e para a bexiga urinária. É muito fácil. Se essa mulher tem hábitos sexuais anal, vaginal, isso já vai ser um problema sério na vida dela, né? Se a pessoa opta por este estilo de sexo, ela não pode fazer aqui e aqui. Tem que escolher um dia. Amigão, é aqui. Outro dia, amigão, é aqui. Se ficar daqui para cá, vai ter problemas sérios de infecções recidivas do trato urinário por Escherichia coli, tá? Ou esvaziamento da bexiga incompleto. Se essa mulher, ela toma pouca água, quase nenhuma água, usa aquelas calças super apertadas, né? Fica o dia inteiro sentada, ela promove um meio aqui úmido, bacteriano, muito suscetível à formação de colônias, né? Se essa mulher tem o hábito de utilizar a calcinha dela de material sintético que não absorve o calor, a umidade vai se formando, sendo ideal para o desenvolvimento de colônias de bactérias. Então, é muito fácil essas bactérias migrarem, muito fácil, né? Então, com aquele índice que eu falei para vocês, que a pessoa bebe pouca água, né? Se esse acúmulo de líquido aqui, essa urina residual, ela não vai sendo eliminada, aqui se forma uma colônia de bactérias que vai migrando, migrando até atingir a bexiga. Não, nem necessariamente para acontecer a cistite, ela pode chegar completamente na bexiga. Até no meato uretral, né, no trajeto ali, se tiver essa colônia de bactérias, já é o suficiente para gerar essa série de desconfortos que podem acontecer. Bom, as características de risco para a cistite, ela é mais comum nessas 3 fases na vida. Na menarca, né, na primeira menstruação, que tem alteração desse hormônio, dessa flora vaginal, ela por vezes fica mais alcalina, outras mais ácidas, ela não está ainda no equilíbrio, porque está acontecendo ali alterações hormonais intensas por conta desse início, né, de menstruação, início e preparo do corpo da mulher para a gravidez, para as primeiras atividades sexuais. Na menopausa, onde ocorre o contrário, a diminuição desses hormônios vai causando também um desequilíbrio nesse pH dessa flora bacteriana. A imunidade também baixa com este desequilíbrio hormonal, né? São, neste caso aqui, os principais fatores de risco, né? Múltiplos parceiros, sexo anal vaginal, duchas excessivas com sabão, com loções, essas duchas aí que vendem nessas Avon afora. Como eu falei para vocês, no homem pode apresentar assintomático. Que coisa, né? Tem alguma coisa na vida que o homem vai se dar mal em relação à mulher, porque em tudo, né? Ele sempre se dá bem. O homem vai estar infectado, não vai apresentar sinais e sintomas, a mulher vai achar que ele está tinindo e ela vai se contaminar e vai se infectar. Por isso que essa questão de múltiplos parceiros é bem complicada. Bom, qual é a prevenção? Que a gente pode fazer o máximo possível para evitar isso, né? Bom, a ingestão hídrica, ela vem em primeiro lugar, né? Você consumir líquidos para que este conteúdo urinário, ele não fique acumulado, que a gente sempre possa lavar essa bexiga urinária. Então, a cor da nossa urina, quanto mais branquinha ela tiver, mais saúde a nossa bexiga urinária vai ter.
quando a gente faz aquela urina que fica amarela, chega, parece que está, né, quase um concentrado ali, é muito ruim. Isso está indicando que se você tiver, durante grande parte da sua vida, este hábito, consequentemente, lá na frente você vai desenvolver algum tipo de doença do trato urinário, que não é bacana, não é saudável. Sempre após o ato sexual, urinar. Por quê? Se ficou algum tipo de micro-organismo ali, a urina vai lavar. Evitar o uso de absorventes internos, aquele OB, aquilo ali é uma coleção de bactérias, promove microlesões da parede da vagina, proporcionando que as bactérias que estavam ali na parede, que não causavam mal algum, possam entrar por aquelas microlesões e, de fato, causar algumas infecções maiores, tá? Utilizar água e sabão após a higiene fecal, após a evacuação, né? Sempre lavar com água e sabão após defecar, sempre daquela forma que é de frente para trás, né? Evitar, no caso aqui, quando as pessoas estão já acometidas pela infecção do trato urinário. Nesse momento de tratamento, é ideal evitar substâncias estimulantes, né, irritativas, porque vai ser eliminado de certa forma parte pela urina e você pode estar sentindo uma dor maior, né, ao eliminar esse tipo de substância. Então, essas substâncias, temperos fortes, álcool, cafeínas, isso tudo é bastante irritativo para o trato urinário. Evitar as duchas, como eu falei, e as roupas apertadas, preferir as roupas de algodão, que ela promove uma transpiração maior, né? E evita o acúmulo de bactérias naquele local. As infecções do trato urinário inferior, elas podem ser chamadas de uretrite e de prostatite. Eu já falei para vocês as diferenças de diagnósticos para prostatite e para hiperplasia prostática. As uretrites, elas estão relacionadas à inflamação dos ureteres, né? E as prostatites da próstata, que somente ela está no homem. A próstata aqui, ela está normal. Aqui nessa imagem vocês podem perceber que a uretra passa no meio, né? Aqui a próstata lá pelo lateral. E aqui no caso, quando a próstata está aumentada, ela vai comprimir esse canal da urina, vai promover a obstrução e essa diurese não será eliminada, causando assim o retorno desse refluxo, causando as pielonefrites e as nefrites agudas, extremamente dolorosas. As causas mais comuns de uretrites, né? As uretrites, como eu falei, são a inflamação dos ureteres, né? Ela pode ser de várias causas, multicausal, tanto uma infecção bacteriana, de etiopatogenia, que vocês já conhecem, né? Tanto viral, alguns tipos de vírus também podem causar, química, pacientes que têm câncer e que fazem quimioterapia vesical, que é o quimioterápico levado, jogado através de uma sonda lá dentro da bexiga, ele desenvolve bastante uretrite. As traumáticas, por exemplo, trauma relacionado à introdução ou à remoção de sondas. Por isso que a gente ensina que as técnicas de sondagem vesical de demora devem ser muito rigorosas. Porque, por exemplo, se você insufla um balonete sem a técnica adequada, esse balonete vai ser insuflado dentro da uretra do paciente, né, causando uma lesão importante. Procedimentos como exames médicos que são feitos de uma forma um pouco mais fora das técnicas, vírus como herpes e HPV também podem se relacionar, as infecções sexualmente transmissíveis, tá? E é isso aí.
Agora, as causas mais comuns de prostatite, no caso aqui dos homens, como eu já falei, hiperplasia, que é o crescimento anormal, pode estar relacionado a alterações hormonais, inflamações por fungos, bactérias ou outros agentes. Pode ser aguda, causada por algum micro-organismo que naquele momento ali está acontecendo, aquela infecção no momento, ou crônica, quando essas infecções vão acontecendo ao longo da vida e vão se formando cicatrizes ali. Então, as causas mais comuns de prostatite são essas duas formas aí, tá? Bom, como que a gente fala assim, em relação a antibiótico terapia, infecções do trato urinário, tem sido muito estudado, né, porque as infecções do trato urinário, elas trazem muito prejuízo ao paciente que já está, por exemplo, numa UTI, trazem muito prejuízo ao paciente que já está com uma doença de base, a paciente que tem HIV, imunossuprimido, a paciente que faz quimioterapia. Então, a infecção do trato urinário é uma situação muito chata para os profissionais de saúde quando está tratando aquele paciente, tá? Então, quando eu coloquei aqui o futuro e a relação. Então, existem algumas pesquisas, né, alguns artigos que foram escritos que correlacionam muito infecção do trato urinário com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a ingesta de carne de frango. Atualmente, a gente sabe que a carne de frango, a carne de boi também tem, mas a carne de frango numa proporção muito maior, ela é extremamente cheia de hormônios, e esses hormônios podem alterar a atividade hormonal dessa pessoa, né? Pode induzir o desequilíbrio hormonal dessa pessoa, e a gente já viu que o desequilíbrio hormonal pode provocar uma alteração da microbiota desse paciente e proporcionar o desenvolvimento de ITU. A relação entre animal de estimação e ITU também já foi em alguns momentos citados em alguns artigos, que hoje a relação entre animais de estimação está sendo de uma forma muito intensa, né? Cachorro é bacana, bichinho, gato, tudo é bacana, mas tem gente que quer dormir com o cachorro na cama, tem gente que beija a boca do cachorro, né? Assim, a gente tem que estabelecer uma relação com o animal de estimação que não seja íntima ao ponto dos micro-organismos que estão presentes nesse animal, de certa forma, migrar para você, né? E já existem relatos, artigos científicos correlacionando isso. Os probióticos. A gente sabe que existem bactérias do bem, graças a Deus, e elas estão no nosso intestino. Mas o uso abusivo de muitos medicamentos, principalmente os antibióticos, mas também os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, né? E também os corticoides, fazem com que essas bactérias elas diminuam, né? Então, já tem a correlação de utilizar probióticos, que são os probióticos, são os alimentos das bactérias boas, da nossa flora intestinal, né? O mel, por exemplo, é um excelente probiótico. O lactobacilo é um excelente probiótico, né? Alimenta as nossas bactérias boas. Então, já está provado em alguns artigos científicos que o uso de probióticos que fazem com que as bactérias boas se proliferem no intestino e suprimem a Escherichia coli, que é responsável por 80% das infecções do trato urinário. Existem também vacinas em teste contra ITU, que é o Urovaxon e o Strovac, que estão em testes, mas que vai ser muito bom, né, se realmente elas forem liberadas.
E alguns estudos dizem a relação da Escherichia coli, que está presente no estômago, migrar, de certa forma, e fazer uma infecção do trato urinário, tá? A nossa aula, ela fica por aqui hoje. Eu vou abrir para vocês o canal, para que vocês possam, se vocês quiserem, abrir os microfones ou digitar aqui no grupo, tirar as dúvidas de vocês, fazer perguntas. Eu estou aqui à disposição. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Ui. Pessoal? Sim. O corrimento vaginal pode causar alguma infecção? Na verdade, o corrimento vaginal é um sinal e sintoma de uma infecção. Seja ela uma infecção sexualmente transmissível, seja ela uma proliferação da Candida albicans. A gente, não sei se vocês já estão estudando a saúde da mulher, mas os corrimentos vaginais, eles têm cor, odor diferente, e de acordo com o aspecto desse corrimento, ele vai estar relacionado a uma causa. Então, é muito importante saber identificar, né? Por exemplo, o corrimento branco, leitoso, parecendo leite coalhado, ele é muito característico da Candida albicans. E a Candida albicans hoje, que é um fungo, ele já faz parte da nossa microbiota, não é uma doença sexualmente transmissível, uma IST. É o resultado do nosso sistema imunológico que diminuiu, e aí ela se prolifera. Mas se for amarelado, mal cheiroso, né, cheiro ruim, está relacionado a algum tipo de vaginose bacteriana, tá? Sim, se ela migrar, pode desenvolver uma ITU. Na verdade, o corrimento pode desenvolver o ITU, né? Depois que fui diagnosticada com obstrução renal durante a gestação, tive que fazer o uso de catéter nas vias uretrais por 15 dias. Depois disso, frequentemente eu sinto ITU. E sempre tenho diagnóstico de cristais, microcálculo renais no rim direito, infelizmente. Que pena, Jerusa, você tem que fazer esses exames mais de contraste para ver se tem alguma obstrução desse cálculo aí, tá bom? No caso, só é prejudicial quando tem odor? Você está falando ainda do corrimento, né, Ana Clara? Corrimento, ele só é fisiológico quando ele é branquinho, sem odor nenhum, que é o corrimento natural do pH vaginal, da lubrificação vaginal, né? Esse corrimento, que não é patológico, ele é clarinho, né? Translúcido, ele não tem cor e nem odor. Todo corrimento diferente disso tem que ser investigado a causa. Tá bom? Ok, pessoal. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Estou completamente à disposição. A hora é agora, viu, gente? Eu espero que a aula hoje tenha sido proveitosa. Eu tentei fazer uma aula enxuta, porém muito informativa, porque nessa situação de aula ao vivo,
Não adianta eu trazer muitas informações que vão tomar, assim, vão ficar uma coisa maçante, mas eu procurei fazer de uma forma clara, coesa, para que vocês possam ser direcionados no estudo mais aprofundado no AVA. Por que a relação entre diabetes e insuficiência renal? Justamente, Lude, porque, desculpa, porque tudo começa na alteração do nosso pH vaginal, do nosso pH do trato urinário. A gente sabe que nós temos uma microbiota normal no nosso organismo, cheio de bactérias, fungos, né? E até alguns tipos de vírus, para quem já teve esse contato. O que defende a gente é a nossa imunidade. Então, a pessoa que ela tem diabetes, ela tem uma alteração muito grande do pH, principalmente o pH vaginal. E isso promove a proliferação muito maior de micro-organismos do que numa pessoa que não tenha diabetes. E a gente viu aqui na aula de hoje que a insuficiência renal, ela é uma situação crônica que acontece por conta de várias infecções, sejam elas assintomáticas ou sintomáticas, que vão causando cicatrizes, lesões nos rins, e ao longo do tempo a pessoa vai, né, tendo esse tipo de situação, e essas cicatrizes vão tornando o rim sem funcionar, hipofuncionantes, e aí pode levar para uma insuficiência renal. Justamente também, Anderleia, por conta das alterações hormonais que causam o desequilíbrio desse pH normal, tá? A gente tem um pH no corpo, não é à toa, tá? O nosso pH do estômago é extremamente ácido, por quê? Para que no momento que nós, através da via digestiva, né, a gente tem algum tipo de micro-organismo, ele seja neutralizado no ácido clorídrico, que ele tem que ser ácido, é uma defesa. A nossa vagina, a nossa uretra, né, o ânus, que são portas de entrada, também tem o pH, que tem que ser ácido, né? Então, se processos hormonais como a gestação alteram esse pH, nós estamos suscetíveis a infecções microbianas. As pessoas que bebem pouca água e acabam tendo cristais, se for corrigindo, e ela começar a beber água, os cristais se desfaz, olha, é muita ilusão a gente achar que se a pessoa tem uma litíase enorme, que ela construiu ao longo de uma vida inteira, de não consumir líquidos, que a partir do momento que ela vai consumir líquido, aquilo vai se dissolver, não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que não vai ter formação de outros cálculos. Tem gente que passa a vida inteira com cálculo renal e não apresenta nada, nenhum tipo de dor. Por quê? Porque esse cálculo se alojou em um lugar que não teve importância alguma na vida dela. Outras que cálculos extremamente pequenos se alojaram em locais importantes que já foram diferentes. Então, isso é mito, tá? Que beber cerveja, essas coisas. Quem tem cálculo renal tem que ser tratamento médico. Não, Ana Clara, não é normal a pessoa ter infecção urinária o ano todo. E a gente viu na aula, né, os motivos e as origens, e que a gente tem que, de fato, investigar, porque essas infecções recorrentes podem causar sérios danos. Tem infecção urinária frequentemente, geralmente quando não tomo água, dores insuportáveis, ardências até certo ponto. Queria saber se quando chega aos rins, quando chega a sangrar, já chegou nos rins? Não necessariamente, Alessandra, porque às vezes nosso trato urinário ele é muito vascularizado.
Às vezes, esse sangramento pode estar saindo da parede da bexiga, pode estar saindo da uretra, né? A única coisa que vai detectar isso é o hemograma, para saber se está tendo perda de proteína, proteinúria pela bexiga, e o exame contrastado, né? Cintilografia excretora, entre outros. O meu primo de 15 anos está sentindo muita dor no rim, está sentindo dor, todos esses sintomas. Amanhã ele vai realizar exame. Espero que dê tudo certo. Isso é muito comum nesses meninos de 15 anos, que está iniciando atividade sexual, né? Através das mãos, ele transmitir para o meato uretral as bactérias e essas desenvolverem dores agudas, cistite. Em relação a tomate, Coca-Cola com cálculo renal, muita gente fala que a semente do tomate, né, tem aquele ácido oxalacético, negócio, é um tipo de ácidozinho. Eu não estou me lembrando agora se é oxalacético, mas eu posso pesquisar depois e te dizer. Mas dizem sim que o tomate, a semente dele, tem esse tipo de ácido que não é a semente, mas é o ácido que vai virar um tipo de cristal. A Coca-Cola, de fato, desculpa, a Coca-Cola, de fato, eu acho que ela não é boa para nada, né? Mas eu não vejo relação direta, assim, a Coca-Cola provoca cálculo renal. Mas como ela descalcifica isso, e alguns artigos já estão bem claros sobre o processo de descalcificação, né? Por conta da Coca-Cola e a liberação desses sais, cristais de cálcio, eu, na verdade, não tomo Coca há muitos anos. O ideal, Marcelo, é uma alimentação o mais próxima do saudável possível, né? Não vamos deixar de comer tomates, mas a gente vai sim beber muito líquido, água, né? Que é o melhor líquido que a gente pode tomar, e fazer a prevenção através de exames periódicos. Tem pessoas que são mais suscetíveis do que as outras. Tem pessoas que comeram tomate a vida inteira e nunca desenvolveram nada. Outras que, por conta, né, falam assim, mas a minha alimentação é ótima e tal, e desenvolveram. Isso está muito relacionado com o indivíduo ser suscetível. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Minha coisa caiu aqui, só um minutinho. Viu, Marcelo? Será que o Marcelo está me ouvindo? Ele não respondeu nada. O tomate eu já tenho mais certeza do que a Coca-Cola. A Coca-Cola pode estar relacionada à descalcificação. O tomate é o ácido oxalacético que ele tem, que favorece a formação de cristais. Eu fiz um exame de infecção urinária e essa bactéria todo ano tem infecção e tenho remédio e tomo remédio durante 7 dias. Bom, se você tem infecções urinárias recorrentes, Ana Clara, eu acho bom você fazer um acompanhamento mais invasivo, procurar de fato monitorizar o seu trato urinário, bexiga, rim, procurar se tem cálculos e identificar a causa. Agora você já está bem munida de muitas informações para fazer uma anamnese até direcionada com você mesmo. Só através de exames que a gente pode saber se foi para os rins, tá bom? Não tem como saber assim, só olhando para a pessoa, porque os sinais e sintomas podem ser enganosos.
Se ele tiver muita proteinúria também, não é um bom sinal. Ok, Marcelo. Mas esses cristais, Ana Clara, esses cristais, eles que vão se agregando ali para formar os cálculos, tá? Também bastante cuidado. Então, eu respondi nesse instante. Como saber se a infecção subiu para os rins? São através dos exames de imagem, ultrassonografia, vai saber o tamanho dos ureteres, se estão distendidos ou não, o tamanho dos rins, fazer exames que vão mostrar os cálices renais, tá? Por dentro, como é a cintilografia, exames contrastados, é assim que a gente tem que... São exames médicos. E como eu falei, a proteinúria também é um sinal que está tendo lesão no néfron e está deixando passar a proteína, né? No caso, a hemoglobina. Isso mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Quem quiser pode falar aqui no microfone ou pode digitar no grupo. Se já estiverem satisfeitos, a gente pode finalizar a aula aqui. Ô, professora, Oi. eu tenho, eu tenho uma tia que ela sofre muito de cálculos renais, né? E Uhum. assim, sempre ela tomou medicamento, já expeliu, ela falou que é uma dor insuportável, e por último, ano passado, ela foi novamente fazer a cirurgia a laser, né, dos Uhum. cálculos, e o médico tirou uma quantidade bem significativa, e tem anos que ela sofre disso. E vira e O nome volta, dessa cirurgia é colelitíase. olinitia. Colelitíase. Uhum. Vira e mexe, esses cálculos voltam de novo. Só que ela faz o tratamento tudo certinho e voltam sempre pior do que era antes. E ela sente muita dor, mesmo ela fazendo os exames de rotina. E a gente tenta entender o motivo que esses cálculos vivem voltando, mesmo sendo submetida à Ela faz cirurgia. acompanhamento de ácido úrico. Faz. Pois é, ela Sempre deve ela está em. ser mais suscetível. Então, ela precisa muito, muito, muito estar sempre realizando esses exames de imagem. Entendi. Ela faz, Porque né? ela faz tratamento em Vitória. Ela faz tratamento em Vitória, na verdade. Então, a última vez que ela foi fazer essa cirurgia foi o ano passado, começo do ano passado. E depois disso, passou uns meses, ela começou a sentir dor novamente. Aí a gente fica preocupado. Sim. Pois é, tem que acompanhar, Lucas, porque ela é muito suscetível à formação, né, à agregação de sais, talvez de repente ela não elimina bem, talvez ela não tenha uma ingesta hídrica adequada, tem que ver, ela já tem de repente uma insuficiência renal leve aí instalada. A gente tem que ficar de olho e correr atrás para poder fazer o tratamento adequado. Com certeza. Deixa eu ler aqui mais alguma pergunta, peraí. Cadê? Onde nós paramos. Além do desconforto urinário, a cor da urina também pode dizer se está ou não com uma infecção? Com certeza. Como eu falei, a cor da urina ideal é amarelo cítrico bem clarinha. Não pode ser amarelo alaranjado, nem amarronzado, nem, né?
todos esses... tem até uma tabela de cor da urina que, se vocês quiserem até procurar na internet, vai dizer, né, qual é a sugestão de patologia relacionada à cor da urina, né? A proteinúria, ela vai estar mais escurecida, né? Tá assim, a cor da urina é um termômetro para a gente. Quando você vai urinar e a sua urina ela está muito escura, a primeira coisa que você tem que fazer é retomar a ingesta hídrica. Se ainda assim, né, você falou, poxa, eu tomei 3 litros de água ontem, 3 hoje, minha urina está escura, aí você tem que procurar um médico para saber o que está acontecendo. O uso de Viter-C pode gerar algum tipo de problema renal? Vitamina C não, porque a vitamina C, só a quantidade necessária é absorvida, o resto é eliminado pela urina, não tem a agregação. Obrigada, Virginia. É normal a urina ter odor de amônia? É sim, mas não um odor extremamente forte, né? A amônia é a degradação, é a quebra, né, de nosso metabolismo, ela sai na urina, mas ela não pode ser extremamente forte, é bem mais fraca. É quando a urina, ela vai passando tipo assim, você fez uma urina que ficou numa fralda, por exemplo, né? Ela não foi descartada no vaso sanitário. A degradação, degradação com a ação do oxigênio, né, naquela urina, ao longo do tempo, vai liberando a amônia. Então, a urina, depois que ela sai da gente, com a degradação dela pelo oxigênio, essa amônia vai liberando, vai aumentando ao longo do tempo. Não significa que a sua urina que você acabou de eliminar tem que ter esse odor forte de amônia, tá? Isso aí, pessoal. Ela postou aí no grupo, muito bacana, tá? Eu também gostei bastante da aula. Podemos encerrar a aula agora, pessoal? Ou alguém tem mais alguma pergunta? Bacana. Então tá, pessoal, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, tá? Estamos juntos aí, afastados, porém juntos. Fiquem atentos à atividade que eu coloquei lá para vocês no AVA, tá bom? Valendo 400 pontos. Eu estou à disposição sempre para ajudar vocês no que for possível, esclarecendo aqui agora no final da aula esses links. Primeiro que a gente só pode dar aula no Teams, que é o aplicativo padronizado pela faculdade. Eu não posso dar aula em nenhum outro aplicativo, nem pelo Instagram, nem fazer live, nada disso. Tem que ser exatamente como a gente está fazendo aqui. O Teams ele já libera para a gente um link, que esse link a gente entra, a gente libera para pessoas que são convidadas. Essas pessoas convidadas, elas têm acesso ao link para assistir a aula. No caso, as pessoas convidadas são vocês, né? Não está funcionando adequadamente este link. Agora, eu sei explicar por quê? Não sei, né? O problema vem da plataforma. Mas a gente tem buscado soluções, isso não tem acontecido somente comigo. Na sexta-feira, eu já tive uma orientação da coordenadora Laís, de estética, que eu também trabalho na estética, e na farmácia, que os meninos também não conseguem assistir. Ela me orientou que eu postasse tudo no meu OneDrive e compartilhasse o link do OneDrive. Foi exatamente assim que eu fiz, e vocês também não estão tendo acesso, porque me parece
que as pessoas que têm acesso são as pessoas que têm e-mail corporativo do Teams, que é da Croton. Amanhã nós teremos uma reunião com o diretor e, de certa forma, ele vai ajudar a resolver esse problema, porque não é só meu e eu não posso tomar uma decisão sozinha, eu tenho que ser direcionada pela equipe, né, por meus coordenadores e pelo meu diretor, para que a gente possa ter a melhor solução. Foi por este motivo que eu ainda não fiz o YouTube, porque eu não sei se eles vão permitir isso. Então, se eles permitirem, eu acho que é a melhor saída. De certa forma, eu já enviei o link para um monte de gente da corporação e todos eles conseguiram assistir às minhas aulas. Isso significa que, de fato, os alunos não conseguem assistir porque eles não têm um e-mail corporativo. Então, eu peço a gentileza de aguardarem até amanhã para que eu possa ter essa resposta oficial. Eu não posso tomar atitudes que vêm da minha cabeça. A gente tem que ter padrões protocolados aqui, tá certo? Então, quem ainda não baixou o aplicativo, é o aplicativo Teams, que a gente falou há 1 semana e meia atrás, que precisava baixar para que pudesse assistir às webaulas. Outras coisas, estou à disposição para ajudar vocês no que for necessário, que estiver dentro do meu alcance, tá bom? Então, boa noite, fiquem com Deus, todos vocês. Um grande, grande beijo. Tchau, tchau, pessoal.